Bom dia a todos. Estamos aqui para uma discussão muito interessante hoje sobre o PL 49/2015, que é o projeto de lei do Senado que trata da questão do preço único do livro. Para essa mesa, nós temos a presença do Ricardo Borges, que é jornalista e secretário executivo da Frente Parlamentar do Livro, da Leitura e Escrita. Há mais de 10 anos ele tem atuado nas pautas do setor dentro do Congresso Nacional. Bom dia, Ricardo, bem-vindo. Bom dia, Fernanda, tudo bem? E também o senador Jean Paul Prats, que é advogado, economista, ambientalista, empreendedor e dirigente sindical. Tem mais de 25 anos de trabalho na área de petróleo, gás natural, biocombustíveis, energia renovável e recursos naturais. Cursou Direito na UERJ e Economia na PUC Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, tornou-se mestre em Planejamento Energético e Gestão Ambiental pela Universidade da Pensilvânia. Na França, concluiu mestrado em Economia de Petróleo e Motores pelo Instituto Francês do Petróleo. Em 2014, foi eleito primeiro suplente da senadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, para o período de 2015 a 2022. Em janeiro de 2019, assumiu a cadeira de senador da República para o estado do Rio Grande do Norte, com a eleição e posse da atual governadora Fátima Bezerra. No Senado, é líder da minoria no Senado e membro titular em 9 comissões temáticas, além de suplente em outras. Também é presidente da Frente Parlamentar do Livro, da Leitura e da Escrita. Bom dia, senador, bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos e todas. Então, vamos começar com o Ricardo. Aí, acho que o Ricardo vai contar um pouco para a gente do histórico do PLS 49, né, Ricardo? Exatamente. A palavra é sua, está com você. Certinho. Bom dia a todos e todas presentes aqui no evento. Mais uma vez, agradeço a Marisa pelo convite e esperamos contribuir aqui com um debate com o tema. Bom, primeiramente, quero ressaltar que a discussão do preço comum, do preços fixos do livro, ou agora da lei da biodiversidade, no Brasil é longa, né, e antiga, né? Nós temos mais de 20 anos de debate entre o mercado editorial e os livreiros, e essa discussão ganhou uma maior relevância a partir do final de 2014, né? Na época, o Brasil e o setor livreiro começava a sentir os efeitos das gigantes do e-commerce, né, como a Amazon. Também comemorava os resultados da retomada da leitura. A própria pesquisa Retrato da Leitura de 2015 mostrou que o Brasil tinha 56% de leitores, né, em sua população cerca de 104,7 milhões de leitores. E em 2011 esse número era bem menor, né, estava em torno de 50%. Infelizmente hoje não é mais esses números, né? O Brasil perdeu quase 5 milhões de leitores na última pesquisa divulgada no ano passado, né? Temos cerca de 52% de leitores na nossa população. Outro dado relevante é em relação às livrarias, né? Dados da própria ANL indica que o Brasil hoje tem cerca de 2.100 a 2.200 livreiros, né? Em 2015, só um cenário como é que estava, o Brasil tinha cerca de 3.100 livrarias, né? Mas mesmo assim a concentração maior estava na região sudeste e sul, né? Vale lembrar que a própria Unesco, né, recomenda que uma biblioteca para cada 10.000 pessoas. Em 2015, por exemplo, a França tinha cerca de 1,69 livrarias, né, por 10.000 habitantes. Buenos Aires, que é a nossa cidade vizinha aqui na América do Sul, é a cidade com o maior número de livrarias por habitantes no mundo, né? A cidade com quase 3 milhões de habitantes tem cerca de 734 livrarias, ou seja, 25 livrarias para cada 100.000 habitantes. Então, assim, no Brasil, do ponto de vista econômico, né, desde 2002, o setor vinha recebendo inúmeros benefícios, né, incentivos, né, nos governos do PT. Tivemos muitos avanços, por exemplo, a Lei 10.753, de 2003, que institui a Política Nacional do Livro e define o que é livro no Brasil. Essa lei, no meu ponto de vista, eu considero a lei mãe, né? A Bíblia nossa de que todo mundo trabalha com livro aqui no Brasil, porque define, tem tudo ali sobre a questão do livro e das bibliotecas e da leitura, né? Também tivemos a Lei 11.033, né, que desonerou os impostos, né? Isso para até estar em consonância com a própria Constituição, né, do Brasil.
Também tivemos a Lei 12.743, que instituiu o Plano Nacional de Cultura, a Lei 12.244, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas no ensino do país, e vários decretos, né, que instituíram o Plano Nacional de Leitura, né, hoje denominada Lei 13.696, né, que é apelidada de Lei Castilho. Então, Fernando e todos, esse foi o cenário que começou a desenvolver o projeto, né, nascer a ideia do PLS 49 de 2015. Né? No final de 2014, nós participamos de um seminário internacional sobre o tema, com palestrantes de países que adotam ou já adotaram a prática, né? Um evento realizado pelo próprio SNEL. E aí, a partir daquele momento, iniciamos as conversas para apresentar uma proposta, né, no Senado, uma das primeiras ações do mandato da então senadora Fátima Bezerra, hoje governadora do Rio Grande do Norte. Na época, como procurado pela ANL, Associação Nacional dos Oliveiros, né, que tinha uma minuta da proposta sobre o tema. E no dia 25 de fevereiro de 2015, no mandato da senadora Fátima, né, demos entrada, então, no projeto PLS 49 de 2015. O projeto foi idealizado, discutido com todos os representantes da cadeia produtiva do Brasil, na época, e também foi beber da fonte, né, de experiências lá fora, como a própria França e outros países que tiveram a proposta, né? Então, a partir desse cenário, as discussões começaram a ganhar espaço dentro do Senado. No dia 30 de junho de 2015, foi realizado um seminário sobre a Política Nacional do Livro e a regulação de preço. Né? Participaram do evento representantes de toda a cadeia produtiva do Brasil e representantes internacionais, como o próprio Jean-Guy Bois. O tema também ganhou destaques em feiras e em eventos ligados ao livro em todo o país, como na Flip 2015 e 2016, nas Bienais do Livro de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, né, devido a alguns problemas em torno da proposta, que precisava ter alguns reajustes em torno do texto, e da própria conjuntura política da época, que em 2016, 2017, já estava se discutindo a questão do impeachment da presidente Dilma, a proposta não avançou nos anos seguintes. Até que, no final de 2017, conseguimos uma importante vitória. O senador Lindbergh Faria, que era o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, conseguiu aprovar seu parecer. E aí, em seguida, vem 2018, o ano de eleição. Então, aqui no Brasil, é muito difícil as coisas, em período de eleições, andarem por conta da agenda em torno das eleições. Né? Até o primeiro semestre, de julho de 2000, de ano eleitoral, é possível avançar nas propostas. Então, em 2019, já, né, no mandato do senador Jean, demos início à retomada do debate em torno da proposta. Fizemos inúmeras reuniões com o próprio setor para retomar. Também retomamos, né, a frente do livro, da leitura no Congresso, juntamente com o mandato da deputada Fernanda Melchiona. E já estavam preparando, até falei quando a Marisa nos convidou para o evento, até falei para ela que a gente também estava querendo fazer um evento dessa proporção, para discutir o mercado e a própria lei do preço fixo, né? E, infelizmente, né, lamentavelmente, o projeto não conseguiu avançar diante da pandemia do ano passado, que estamos vivendo até hoje, da Covid-2019, e o próprio plenário do Senado começou a focar somente em medidas relacionadas à pandemia, então não tinha como colocar o projeto em votação. Infelizmente, né, essa tragédia trouxe inúmeros prejuízos aqui para o Brasil, não só do ponto de vista social como econômico, mas principalmente para os livreiros. Né? Várias livrarias foram fechadas nesses 2 anos praticamente de pandemia. Né? Como eu falei anterior, em 2015 a gente tinha cerca de 3.100, 3.200 livrarias, hoje tem um pouco, 2.200, 2.100. Ou seja, em quase 6 anos, a gente perdeu quase 1.000 livrarias. Né? Então, é um número bem significante. E também vale destacar que sempre consideramos livraria aquele estabelecimento que trabalha com livro, né, o ano todo, né, e obtém 50% das suas receitas com a venda do livro. Então, acho que acreditamos que mais uma vez chegou a hora, né, de retomar o debate em torno do projeto. Acreditamos que, com a aprovação do projeto, garantiremos a multiplicação dos pontos de venda do livro pelo país afora, ampliaremos o acesso ao livro em todo o território nacional, diversificaremos o conteúdo que é oferecido, né, ao cidadão brasileiro
Também iremos, né, fortalecer nossas livrarias, editoras, né, que são fundamentais na formação de leitores e na democratização do acesso ao livro e da leitura em nosso país. Então, finalizo aqui a nossa participação com a seguinte frase: há aqueles que lutam um dia e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são muitos bons. Há aqueles que lutam anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida, esses são os imprescindíveis. Bertolt Brecht. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Acho que agora a gente... pessoal, as perguntas podem ser mandadas no chat, acho que vale a pena a gente contar isso um pouquinho, ou pelo e-mail iaresponde@usp.br. Bom, vamos passar a palavra para o senador Jean Paul Prats, que provavelmente vai detalhar um pouco melhor o projeto para a gente, né, senador? Bom dia, obrigada, a palavra está com você. Bom dia, Fernanda, mais uma vez. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Eu não sei bem qual é o público integral de quem vai nos assistir, mesmo depois na gravação. Então, evidentemente, todos aqui que estão nessa sala são do métier, né? Dos livros, da leitura, enfim, do mundo até comercial das editoras, dos livreiros. Mas, evidentemente, é sempre bom a gente lembrar, né, que os livros, né, as páginas dos livros nos levam a um horizonte completamente imprevisível, por mais que a capa diga alguma coisa ou que alguém tenha nos contado. Então, são novos universos. Quem flutua nesses tapetes mágicos aí desde a infância sabe bem do que a gente está falando, e por isso esse mundo é tão importante. Não é um mundo fechado, não é um universo hermético, restrito às pessoas que hoje aqui estão discutindo essa política, né? Praticamente a todos interessa o assunto do livro e da leitura, e já que Ricardo nos deixou aqui com uma citação, quero lembrar outra do Paulo Freire, claro, que é o fato de os livros serem portadores de conhecimento e de o conhecimento ser libertador. Então, na verdade, nós estamos falando da real liberdade, não essa liberdade que as pessoas falam, inclusive contra esse projeto, a liberdade do preço, a liberdade do negócio, enfim, a liberdade de atuar em setores, às vezes, estratégicos, como os Correios, nós vamos falar sobre isso. Essas liberdades aí, elas têm algum limite, têm alguma limitação. A liberdade que a leitura dá, do horizonte que ela abre, essa realmente não tem limite absolutamente nenhum. E vocês, a essa altura, sabem que eu tenho aqui atrás parte da coleção que não me deixa mentir sobre a paixão que eu tenho pelos livros, pela leitura, a compulsão de ter novas obras, de ter as revisões de obras, reedições, enfim. E isso me coloca também nesse universo com essa importante missão de relatar esse projeto, até porque substituo também uma pessoa de extrema importância e valor para todos nós, que foi a senadora Fátima, hoje governadora aqui do nosso estado. Ela está hoje numa missão um pouco diferente, né, da que vocês conviveram, mas está indo igualmente tão bem sucedida quanto, está fazendo, para quem quer saber, assim, uma gestão impecável, uma gestão que pegou o Estado muito mal e com 4 folhas atrasadas, praticamente R$1 bilhão só de folhas atrasadas para pagar, e ela tem levantado a cabeça e ido em frente, como sempre, e tem superado todas essas dificuldades altamente pesadas, né, que a gente enfrentou desde o início. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o histórico dessa questão do preço fixo. Eu, a primeira vez que vi isso, me lembrei exatamente dessa história da França. Eu morei na França, estudei lá na década de 90, e vou contar um pouquinho dessa história da lei de lá. Na verdade, a França, na recuperação, minha mãe era francesa, fugiu da guerra, fugiu de Paris aos 8 anos de idade pela mão da mãe, os nazistas entrando em Paris. Então, é uma situação que eu acompanho, porque é parte da minha família, né? E tive a honra de votar no François Mitterrand, porque, como parcialmente francês, né, tem a nacionalidade, a gente tinha o direito de votar, né? E mesmo logo em tenra idade, né, acho que o meu primeiro voto, não me lembro se exatamente foi
do Brasil ou foi de cédulas na França. E Mitterrand, eu acompanhei muito a trajetória dele, porque minha avó, que veio morar com a gente, gostava muito dele, apesar de ser uma golista, e gostava exatamente por esse tipo de política. Lá, durante 30 anos, chamados anos gloriosos, até os anos 70, a França foi se recuperando da guerra. E, nesse período, foi criada alguns vão lembrar, porque teve no Brasil também, um período fugaz, a FNAC e outras semelhantes, mas a FNAC era mais forte, que vendia, e vende até hoje, né, ao mesmo tempo, livros, DVDs, computadores, eletrônicos, enfim, todo tipo de coisa, numa grande loja ali no Leal, e depois outras filiais, inclusive no Brasil. E a FNAC foi criada em 74. Eles anunciaram, na época, 100 mil títulos, 100 mil referências de loja no estoque e desconto sistemático de 20% em tudo isso. E essa ação, imediatamente, claro, mas para os profissionais e para os partidos políticos de lá, isso gerou uma certa reação. E logo apareceu a ideia da regulamentação do chamado preço fixo. Esse preço fixo não veio da cabeça só de lá, né? Já tinha havido experiências disso na Alemanha, no Reino Unido, que já adotavam preço fixo. E em 81, quer dizer, já bem logo em seguida, não levou 5 ou 6 anos do movimento causado pela FNAC, que depois foi seguido por outras marcas, o governo François Mitterrand, então, sugeriu já esse debate e fez, então, um decreto, que até passou para a história como Lei Lang, mas é um decreto, em 82. E o grande mote disso foi justamente evitar o fechamento das livrarias. Os franceses, obviamente, os que conhecem lá, sabem que a gente tem lá muitas livrarias pequenas, livreiros de cidades pequenas, tudo isso, e aquele monstro, né, ameaçando, né, aquilo levou a uma certa mobilização. Houve 10 anos de transição para essa lei, e realmente os índices de preço do livro foram melhorando a partir dos anos 90, e o resultado foi que, em 90, a França já tinha 21 mil livros publicados anualmente, na verdade, em 25 anos de vigência após, né? Então, de 90 para 2014, nós saímos de 21 mil livros para 68 mil títulos. Então, 21 mil para 68 mil praticamente em 25 anos, pouco menos. Esses números mostraram que a lei, então, trouxe, de fato, uma maior chamada biodiversidade. Aí, essa bibliodiversidade que a gente está se referindo aqui, se inspirando na biodiversidade, é um conceito que é até mais amplo, viu, Fernanda e pessoal, do que isso. A gente está usando esse termo, não sei se lembra quando a gente conversou sobre a lei, que ela recebia um carimbo muito forte da área econômica, principalmente, dos mais ligados na área econômica, quando falava de preço fixo. Preço fixo, o camarada ficava logo avesso à ideia. Quando a gente inverte a ideia para o objetivo que ela tem, que é a bibliodiversidade, né? Tem uma certa simpatia com esse termo também da biodiversidade em geral, a gente muda um pouco esse preconceito e abre um conceito até mais amplo do que a própria consequência que se quer do preço fixo, que é uma bibliodiversidade em termos de obras, em termos de mídias, em termos de idiomas, edições, revisões, enfim, tudo cabe aí nesse conceito, e a gente acha que é mais interessante trabalhar com o objetivo do que com o método, né? Rotular o método. E depois tem uma outra novidade aqui que vai falar do nome da lei também, já vou chegar lá. Mas, enfim, houve um crescimento da oferta de novos títulos, relançamento de livros, e essa experiência francesa, portanto, mostrou que não houve necessariamente o aumento do preço do livro que se preconizava, que se falava, se previa antes, que se temia, né? Por conta da fixação dessa base. Os consumidores continuaram ganhando descontos, a lei salvou, de fato, os livreiros. Eu vi aqui uma referência a alguém do México que vai trazer um contraponto a isso, talvez seja bem interessante ouvir isso, porque o resultado que nos reportam esses países, né, e eu vou falar aqui hoje
existem aí leis do livro, do preço fixo, de como a gente queira melhorar o nome, em países como a Áustria, a Alemanha, eu peguei a listinha aqui, Áustria, Alemanha, Grécia, Itália, Japão, Líbano, Holanda, Noruega, Portugal, Eslovênia, Coreia do Sul, Espanha, todos mais ou menos com a mesma base, né? Ou seja, um preço fixado em capa, impresso, preciso chamar até de preço impresso, com a maior parte varia entre 18 meses e 2 anos de carência da publicação, portanto, valeria esse preço, e com allowance de 5% a 15%, alguns chegando a 20%, mas a maioria entre 5% e 15% de desconto. Então, essa é a maioria das legislações que eu chamaria de legislações de bibliodiversidade baseada na questão do preço. E a Argentina, que é bom citar aqui, porque é muito próxima, é um local, é sempre muito parecido com a questão da França, né, em termos dessa cultura de ter livrarias, das pessoas curtirem, né, irem para as livrarias e fomentarem pequenos comércios de livros também. Então, enfim, aparentemente, a não ser que o nosso colega mexicano traga uma coisa que a gente nunca viu e que a gente pode, claro, considerar e tentar montar aqui antídotos para que os defeitos não aconteçam, já que a gente tem essa oportunidade de estar legislando agora, mas, aparentemente, os efeitos são muito melhores do que os eventuais prejuízos ou problemas que poderiam acarretar essas disposições, que são disposições da seguinte, vamos falar agora, então, da realidade brasileira. Em 2015, como o Ricardo colocou, a nossa querida Fátima, na época senadora, hoje governadora, como eu disse, apresentou o PLS 49 de 2015. Então, qual é o objetivo dessa proposta? Assim, genericamente, assegurar ao público uma maior disponibilidade de livros e títulos, a chamada, justamente, agora batizada de bibliodiversidade, a respeitar a diversidade do público, portanto, chegar a qualquer público, garantir a sobrevivência das livrarias e editoras independentes de médio porte, evitar a concentração do mercado livreiro nas grandes cidades, diminuir o preço do livro, fomentar a leitura do país e aumentar as livrarias de bairro, né? Fomentar as livrarias de bairro. A primeira novidade que a gente está trazendo hoje aqui para todos e todas é sobre o nome da lei. Além da gente mudar um pouco a ementa do assunto para a bibliodiversidade, a gente está sugerindo, e por isso conversamos com a família, conversamos com todas as pessoas envolvidas nisso, né, inclusive com alguns do grupo aqui, em batizar a lei, ou apelidar, como alguns preferem, ao invés de lei do preço comum, chamar de Lei José Xavier Cortez, que é o nosso querido fundador da editora Cortez, que é do Rio Grande do Norte. Portanto, para nós, aqui do Rio Grande do Norte, Fátima e eu, seria uma homenagem dupla até, mas para todos, evidentemente, que conheceram Cortez, que é um lavador de carros, que virou um grande editor e um grande empreendedor dessa área, acho que é uma belíssima homenagem, até porque ele mesmo era um grande defensor dessa lei, né? Então, Ricardo trouxe essa iniciativa, essa ideia, a gente topou na hora de que ele falasse logo com o pessoal todo, que autorizasse, claro, porque às vezes a família não quer, ou por alguma razão não quer dar publicidade a alguma coisa, mas deu certo. Então, nós teremos aí a Lei Xavier Cortez, que assim, sempre sensibiliza as pessoas. Nós tivemos a Lei Aldir Blanc, tivemos agora a Lei Paulo Gustavo, que está no Senado. Então, vamos de Lei Xavier Cortez sobre a bibliodiversidade. Ficou bem mais palatável, mais assim, vendável, no bom sentido, essa ideia e esse conceito dentro dessas marcas fantásticas que são o nome do Xavier Cortez, essa homenagem e o objetivo da lei. Muito bem, o que é que a lei traz? Para quem não leu ou ainda não conheceu a lei, o que é que a gente está trabalhando? Em primeiro lugar, todo livro sob edição nacional e com o ISBN brasileiro vai receber, portanto, da editora uma precificação única, aquele preço impresso na capa. A pessoa física ou jurídica que compuser, editar ou reeditar livros destinados à comercialização
deverá fixar para eles, por meio eletrônico e público, isso vale também para o e-book, o preço sugerido de venda ao consumidor final, que será referido como preço de capa. Então, essa é uma definição da lei. Esse preço de capa de cada obra vai constar de lista pública eletrônica de emissão das editoras, devendo servir de referência para livreiros e revendedores em todo o território nacional. Será de obrigação do editor a divulgação dos preços ao público de todo o seu catálogo editorial disponível em sua unidade ou rede. Preço de venda do livro ao consumidor final não poderá ser estabelecido abaixo de 90% do preço de capa definido pelo editor, atenção, durante o período de 12 meses contado da data do lançamento. Então, durante 12 meses, desconto máximo é 10%. É apenas isso, não é grande coisa, mas é uma grande coisa para o negócio livre, para o pequeno livreiro, para evitar a concorrência, não diria predatória, mas injusta ou desigual, né, dos grandes conglomerados. As modificações de preço de capa poderão ser comunicadas aos livreiros, são casos bem específicos, em 30 dias. A lei vai ainda estabelecer a fixação do preço de venda ao livro ao consumidor final, visando assegurar a ampla oferta de exemplares e pontos de venda, fixando o preço único para a comercialização. Está repetido. Enfim, as disposições de comercialização da lei não se aplicarão. 1. As vendas efetuadas diretamente por editoras à União Federal, Estados, Distrito Federal e Município, portanto, livros vendidos ao poder público. 2. Livros didáticos, destinados aos alunos do ensino básico. Isentas de precificação também as obras raras, antigas, usadas e esgotadas, as obras fora de catálogo das editoras, as obras destinadas a colecionadores, cuja edição seja limitada ao número máximo de 100 exemplares, e as obras destinadas a instituições e entidades que recebam subsídio público. Vai caber ainda ao Poder Executivo da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal criar e executar, isolado e conjuntamente, projetos de acesso ao livro. Isso já são disposições genéricas que a lei coloca: projetos de acesso ao livro, incentivo à leitura, ampliar os já existentes, implementar as seguintes ações do território nacional. 1. Em caso de comprovação de infração à presente lei, a aplicação da multa caberá a juiz, e a multa pode variar de R$ 1.000 a R$ 2 milhões. A dosimetria é dada de acordo, claro, com a proporção da infração. Os valores arrecadados a título de multa pecuniária terão a seguinte destinação. Essa é uma proposta que, a segunda parte, eu não sei ainda, estamos averiguando se é possível. Mas a primeira parte seria metade, 50%, revertidos para a Fundação Biblioteca Nacional. E a segunda, nós gostaríamos de colocar em favor do Instituto ProLivro. Estamos verificando se isso é possível, porque é uma entidade de caráter privado, então a gente tem que ver se a lei pode destinar toda essa parte, metade da arrecadação das multas, para o IPL. Muito bem. Com essas regras aí, a gente acha, pelo menos estamos discutindo isso longamente há algum tempo, que vai conseguir, de fato, maior bibliodiversidade, vamos conseguir garantir descontos reais aos consumidores, e não fakes, não Black Friday que sobe, como é que dizem que é metade do dobro, né? Metade do dobro. O preço é metade do dobro. E também a gente imagina que vai fomentar também a saída um pouco e o aumento das livrarias fora do eixo Rio-São Paulo-Minas, né? E Porto Alegre, talvez. Infelizmente, a gente está, só para finalizar aqui, passando por um período onde duas coisas trabalham diametralmente opostas a essa iniciativa, e com muito mais força, diria. Uma é a questão da reforma tributária, todos têm acompanhado aí a questão da tentativa de eliminar a isenção de tributos para livros. Hoje, a média do preço do livro é de R$ 19,00, a média de leitura do brasileiro é de 2 livros por ano. Deve ter gente lendo bastante, né? Porque tem muita gente que não lê nada, mas, enfim, média é média, né? E obviamente, uma tributação
em cima dos livros, deve, com certeza, alterar aí os preços e a acessibilidade aos livros, né? A gente tem uma previsão aqui que os preços poderiam aumentar em cerca de 20%, claro, tornando menos acessíveis para a classe média e camadas mais pobres da população. A outra questão muito importante que a gente tem avaliado aqui é a clara privatização dos Correios. Isso vai ter um impacto direto e negativo no acesso à leitura, educação em geral, conhecimento. Os Correios são uma entidade, nós podemos discutir aqui mais sobre isso, né? Mas é uma entidade que está presente em todos os municípios do Brasil e, sendo uma empresa pública, tem essa missão de lidar com a equalização de alguns fretes. Um deles, principalmente, é o frete dos livros. Há todo esse subsídio, digamos assim, em relação ao envio de material didático e de livros também, cobrando por peso e não por distância. Portanto, se isso cai em mãos privadas, obviamente vai ser tudo por distância, faz todo o sentido, digamos, econômico. Nós temos hoje aí a forma mais utilizada de distribuição do livro no país, é esse frete de R$ 9,70 para cargas até 2 quilos. Obviamente, isso vai acabar. E nós vamos ter aí peso e distância como critério, livros sendo coisas pesadas e não um pouco volumosas, principalmente quando em grande número. A tendência desse frete aí é disparar muito, né? Não é pouco, a diferença não é pouca. E, enfim, nós estamos trabalhando contra essa privatização, não só por esse motivo, mas por vários motivos aí importantíssimos, principalmente o mais básico de todos, é uma privatização oportunista, né? Uma privatização que meramente arrecadatória, não tem absolutamente objetivo estratégico nenhum, não se vê o que é que vai ser pela frente, nenhum país fez uma privatização dessa. Depois eu posso passar alguns números dos Correios aqui, porque é uma coisa impressionante, quantidade de veículos, rotas aéreas, né? Vai tudo de uma vez só. Então, para recuperar isso, depois é um problema. Errou, não tem volta, e a volta é muito dolorosa, é muito difícil. Enfim, o Ricardo citou aí alguns números, só para finalizar, do retrato da leitura, a pesquisa Retrato da Leitura, e o mais significativo que a gente sempre cita é essa perda de quase 5 milhões de leitores no Brasil, em comparação com 2015. Hoje seriam 100 milhões de leitores, mais ou menos 52% da população. E nós aqui na frente, além da questão da relatoria do projeto, nós atuamos como frente parlamentar, a frente parlamentar mista, com a Fernanda Belchiona, nossa colega presidente na Câmara, presidente do Senado, e a frente em defesa da leitura do livro da biblioteca. Acho que essas duas ações, a primeira, reiterada, cobrar a implantação dos planos estaduais e municipais do livro da leitura. E a segunda, que é passar essa lei 49, esse projeto de lei 49 de 2015, são assim objetivos que a gente pode perfeitamente assumir nesse mandato, ao longo desse ano. Claro, a gente foi interrompido aí por uma situação completamente força maior, né, que foi a pandemia. Nós esperávamos esse ano finalizar esse trabalho, talvez ainda dê, se a gente andar rápido e conseguir alterar esse projeto, levá-lo ao plenário, ou levar pelo menos a passar pelas comissões e ao início do ano passar. Então, queria deixar aqui para todos e todas a nossa disponibilidade para outros assuntos também, outras causas aí que a gente tenha nessa área. Acho que essas duas são muito importantes e já bastante pesadas, né? Uma responsabilidade bem grande, mas nós não temos limite, não. Aqui a carga é livre, é mais ou menos parecido com o Correio. Então, depois a gente pode evoluir e trazer novas coisas. Nós estamos trabalhando no nosso mandato em relação à dinamização de bibliotecas no Rio Grande do Norte, especificamente. É um projeto que eu quero depois desenvolver com vocês. E é um prazer estar sempre com vocês aqui, liderando no Senado, juntamente com a Fernanda, na Câmara, essas iniciativas, esse grupo aqui que é guerreiro, não baixa a cabeça e vai em frente. Então, vamos aprimorar o 49, a gente pode
trabalhar ainda em detalhes finais. Ele está em curso já de fato, já ficar pronto para ir às votações. Acho que a gente não tem mais tempo a perder, mas ainda há tempo aí para alguma crítica, e esse seminário é muito importante para isso, até para a gente ouvir justamente experiências até de fora que podem nos ensejar aí algumas alterações, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Tá bom. Muito obrigada, senador, pela explanação. Já temos aqui algumas perguntas e alguns comentários. Vou repetir aqui, quem quiser mandar pergunta ou comentário é ia@usp.br. E ontem o Jack Lang, na fala dele, comentou um pouco que é um pouco difícil trabalhar com o tema, mas a recomendação dele para os brasileiros é não desistam, né? Persistam porque vale a pena. E nessa linha, tem uma pergunta aqui da professora Marisa. Ela pergunta hoje o seguinte: bom dia, senador. Há clima para avançar este projeto de lei hoje no Senado? Aí ela comenta: como sociedade, eu posso dizer que vários alunos da USP me fazem essa questão. Poderia ajudar para amplificar este debate e a formação da opinião pública? Como é que o senhor vê o clima aí no Senado para tratar dessa questão? Desculpe, como é o nome dela? É a professora Marisa. Marisa. Professora Marisa, olha, é o seguinte, esse clima tem variado. A gente, às vezes, tem uma impressão lá fora. Eu também fui consumidor dessas informações externas em relação ao Senado durante muito tempo, né? Pouco tempo que eu estou lá, mas em pouco tempo eu já peguei um pouco o pulso da situação. Existem dias e momentos onde alguns projetos podem, sim, vir a serem votados. Essa semana, por exemplo, é uma semana em que houve projetos discutidos aí que vieram à pauta porque já estavam na pauta há muito tempo. Só por isso, o critério foi só esse. E foi para o pau lá, ontem deu até problema num deles, hoje deve ir de novo. Então, assim, esse não é um projeto daqueles que abarca muita gente, né? Então, esse é um projeto que merece ser explicado a alguns líderes, colocado eventualmente em pauta, aproveitando até a questão do remoto, é possível até colocá-lo em plenário. Eu acho que agora é um pouco mais difícil, porque a gente está selecionando mais os projetos que vêm direto para o plenário, então ele poderia passar ao largo das comissões, mas eu acho isso mais difícil. Mas mesmo que ele vá a uma ou duas comissões, eu acho que não é uma questão de clima macro, ele não afeta tanto. O principal é o tal do argumento de fixar preço, que soa para algumas pessoas como intervencionismo direto. Mas quando a gente começa a explicar todo o processo e fazer as retrancas, né? Olha, é um ano, é lançamento, não é para reedições, quer dizer, a maior parte dessas obras que são reeditar a Casa Grande e Senzala, por exemplo, não vai estar sujeita a isso. Então, assim, são lançamentos, tem um período de carência, tem uma razão de ser, a gente consegue furar esses argumentos e principalmente com os exemplos internacionais que já existem. Então, não acho que seja afetado tanto pelo grande clima, que é mais em cima das privatizações, da questão das reformas, agora a reforma tributária, então todo esse clima que eu acho que realmente não está bom, principalmente para as propostas que o governo vem trazendo, porque o governo está derretendo, claramente, e essas propostas que vêm com aquele argumento simples ou simplista, né, de vai gerar emprego, vai retomar a economia, isso já não cola mais. Tem que ter um pouco mais de consistência para poder trazer isso à pauta. Obrigada, senador. Temos um comentário aqui do Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro. Ele diz: bom dia, senador Jean Paul, fico feliz por tê-lo conosco nessa luta. Temos uma outra pergunta aqui, Fabiana pergunta. Obrigado, Vitor, obrigado. Fabiana pergunta: ainda sobre a questão do preço, como convencer a população de que a lei é benéfica ao consumidor e contribui também para que os seus preços mantenham-se acessíveis? Olha, Fernando, eu acho que ele não tem que convencer mesmo a população assim antes. Acho que o processo tem que ser testado, como foi nos outros países. Como é que foi nos outros países? Aprovou-se, inclusive a França foi por decreto, né? E a coisa foi rolando. E se não pegar, ou por algum motivo der errado, sabe aqueles casos da lei que não pega, né? Simplesmente não pega, né?
Agora, eu acho que a tentativa de você... Não é uma coisa tão positiva assim, não é tão feia quanto parece assim, para quem é mais liberal e tal, de fixar preço. Não é um tabelamento, né? É uma política de fomento, de proteção dos menores versus os maiores. Então, é uma coisa perfeitamente explicável e que as pessoas vão sentir o efeito praticamente sem perceber. Né? Vão dizer, olha, tem agora isso aqui, o efeito é esse aqui. E para os grandes comercializadores, isso não vai impedir descontos iniciais, e depois de um ano pode voltar àquela política o que quiserem, mesmo que seja aquele tipo predatório aí de preço de alguns best-sellers para vender rápido, mas só vai dar um pouquinho de tempo mais, entendeu? Então, acho que o efeito vai ser... O convencimento vai ser feito pelo efeito imediato no processo, né? Mais do que especificamente a gente ficar explicando para cada consumidor. Eu acho que essa lei não dá tempo para fazer isso, né? E realmente na França foi assim, não houve uma explicação maior. Viu? Os setores parlamentares se juntaram, fizeram o negócio, botaram um decreto e o negócio começou a fazer efeito e, enfim, as pessoas perceberam logo que era vantagem para elas. Obrigada. Temos outra pergunta aqui, Negalilu. Senador, aqui todos nós somos favoráveis à lei da bibliodiversidade. Quais seriam as forças contrárias? Existem forças contrárias? O que pode impedir a aprovação desse projeto? Existem. O Paulo Guedes, por exemplo, vai ser contrário. Vai mobilizar a bancada do governo todinha contra algum ato que ele vai considerar ou vai alegar que é intervencionista, comunista, fixador de preço. Né? E aí, claro, você vai ter também, talvez tenha de forma talvez um pouco mal interpretada, o pessoal dos grupos maiores, né? Que, embora estejam mais alquebrados hoje, ainda exercem uma pressão. Não sei qual seria a posição do grande conglomerado agora dominante, que é a Amazon. Né? Então, assim, você tem aí alguns players para estudar, mas, com certeza, o maior adversário será quem quer tributar os livros. Né? Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui também, que eu acho que a gente está falando bastante da possibilidade do projeto andar. Eu acho que uma coisa que talvez não seja tão clara para as pessoas, porque é muito aí do Congresso, do trabalho de vocês podem contar um pouco como é que é a tramitação desse projeto, quais são os passos que tem que seguir, não sei se o Ricardo responde essa, contar um pouco como é que funciona na prática esse processo, acho bem legal para as pessoas conhecerem. Isso. Não, ótimo. Pega a história, onde é que está hoje? Então, o projeto foi quando a gente apresentou em 2015, ele foi encaminhado para 3 comissões. A primeira, que foi a CCJ, né, Constituição e Justiça, que foi aprovado, e agora está na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, com a relatoria do senador Jean. Sendo aprovado na CAI, ele vai ser encaminhado para a Comissão de Educação. Sendo aprovado, e não tiver nenhum recurso para que o projeto seja encaminhado ao plenário, vai direto para a Câmara dos Deputados. Provavelmente lá na Câmara deve passar por 1 ou 2 comissões também. Eu acho que, com certeza, a Comissão de Educação e Comissão de Cultura, e também, se não tiver nenhum recurso que leve ao plenário, vai direto para a sessão presencial. E caso tenha alguma alteração no texto, na Câmara vai ser reencaminhado ao Senado, o Senado vai fazer a análise, fazer as correções, sendo aprovado, vai para a sanção presencial. Obrigada, Ricardo. Só para entender um pouquinho melhor, lá na Câmara, quem é que define a tramitação e quais são as casas que o projeto passa? Quem define as comissões é a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, né? E a do Senado também. São as 2 secretarias que definem para onde que o projeto vai ser encaminhado. Nos 2 tem essa parte misteriosa aí que o pessoal sempre pergunta, né? Quem é que decide para que comissão vai? Isso é do seguinte, esses dias eu andei lá assuntando também, porque estava meio chateado, porque mandaram um projeto nosso para uma comissão que não tinha nada a ver. Aí entendi o que era. Tem uma equipe que assessora a mesa diretora das 2 casas, tanto uma quanto a outra, 2 equipes diferentes, e elas têm um trabalho que não é tão subjetivo assim. Elas precisam pegar a Constituição e a própria lei que está sendo proposta e ver se ela toca em assuntos daquele tema. Então, se tiver a ver com a área de educação, ou tiver, né, afinidade ou qualquer coisa que toque, tangencie a área de educação, eles já metem lá para a Comissão de Educação.
O nosso projeto aqui passou Constituição de Justiça, porque justamente fazia menção ao preço fixo, etc., para ver a constitucionalidade disso, de interferir direto no domínio econômico. Na CAI, que é Assuntos Econômicos, justamente também pela mesma razão, e por serem setores econômicos importantes. E, por fim, na educação, porque é livro, né? Livro e leitura, etc. Tem aquela parte genérica sobre planos de livro, tal, políticas e diretrizes, tal, também sobre, que afetam e tangenciam a educação. Então, ela foi para essas três. Quando eu disse aqui que, durante o plenário remoto, durante o sistema remoto, que ainda está vigorando, é possível passar na frente e colocar no plenário direto, é porque, em alguns casos, como agora recentemente eu relatei o projeto de lei das ferrovias, em virtude da amplitude das discussões que já ocorreram antes da pandemia, durante, em virtude do tempo que já passou, etc., a gente consegue, às vezes, emplacar. Eu estou vendo se a gente consegue finalizar o texto para eu tentar convencer a gente de pular da CAI direto para o plenário. Com isso, a gente aceleraria, não passaria pela Comissão de Educação. Mas pode ser que o presidente da Comissão de Educação diga, não, eu quero que passe por aqui. Aí fica esse debate. Depois do Senado, como o Ricardo disse, vai para a Câmara. Na Câmara, a mesma coisa. A mesa diretora vai pegar e vai dizer, olha, tem uma comissão, e lá na Câmara são mais comissões. Então, a hipótese é de pelo menos duas. E aí tem que correr atrás, e a Fernanda vai certamente ser aí um motorzinho para nos ajudar, para correr lá também, para a gente não perder o ano todo na Câmara, entendeu? Então, eu acho que dá ainda para fazer nessa legislatura essa lei virar lei. Obrigada, senador. Obrigada, Ricardo. Um outro ponto que o senador explicou bastante do projeto de lei são as regras, né, que são estabelecidas. O que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas que têm um conhecimento, um primeiro conhecimento ou contato com o assunto, tendem a entender que todos os livros vão ficar com o desconto delimitado. Senador, preço congelado, você pode esclarecer um pouco melhor isso sobre o texto da lei? Quais são os livros que vão estar sujeitos a isso? O senhor comentou aqui sobre, de uma forma bastante técnica, né, que são os livros que conhece bem os brasileiros, mas na prática, assim, na linguagem mais fácil, né, para o leitor entender, qual é o livro que ficaria sujeito ao que está Fernanda, Fernanda, é muito simples, assim, tudo que é lançamento. Lançou a obra nova, autor e lançamento de obra nova, né? Que é quando tem aquele frisson de vender logo, né? Que o cara quer, não, é o primeiro ano da venda. Então, é um ano, veja que nos outros países eu li aqui, vários são 18 meses para cima, né? São sempre 18 meses para cima, 2 anos, alguns até 2 anos e meio, né? E assim, no nosso caso é 1 ano para lançamentos. Então, se você relançar, né, ou fizer uma nova edição do livro qualquer aí, que já é clássico, né, não está abrangido por isso. Né? Lançamento no primeiro ano. Então, é realmente para fazer com que aquilo que é a maior parte do que se vende nos grandes conglomerados, que botam aquela pilha de livro na frente, que é tudo best-seller primeiro ano de lançamento, e o cara joga o desconto lá embaixo, quebra o livreiro. Esse é o processo que a gente quer evitar. Né? Então, basicamente, no primeiro ano, o lançamento da obra nova. Né? Então, não é tão interventivo assim, não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, é simplesmente uma medida de proteção, é uma carência, é mesmo um tempo de carência, um grace period, né? Como se diz em inglês, um período de graça ali do lançamento de obra nova. Agora, é importante que as editoras comprem essa tese também, porque se elas trabalharem contra o processo, isso que é importante também, que foi uma coisa que eu me dei conta depois, mas se as editoras não tiverem a favor disso, né, aí dificulta, né, porque, na verdade, você está tentando proteger a ponta final, que é o cara que vende para o consumidor final. E se a própria editora, que é o emissor da capa com preço fixo, né, não tiver, não comprar a ideia, não vestir a camisa, aí fica mais difícil implantar. Então, é um negócio, por isso que a gente mantém o grupo unido aqui, fazendo todo esse processo, para a gente não perder ninguém. Tanto, né, senador, tanto que nas próximas semanas a gente vai estar reunindo com todo o setor, para a gente discutir em torno da proposta um texto conjunto, né? Um texto comum, que tem acordo de todos, para o projeto andar, igual que
a gente costuma falar lá no Congresso, quando mais consenso tem numa proposta, mais fácil de andar. O exemplo foi do Marco das Ferrovias. O senhor trabalhou 2 anos e meio em torno da proposta, fez um texto consenso com todo mundo e tramitou bem fácil, assim, teoricamente, no pleno, foi direto para o plenário e agora está na Câmara. O contrário do que aconteceu ontem com o projeto das margens de rio nas cidades, que o Eduardo Braga não conseguiu consenso, não conversou com ninguém, deu no que deu, né? Rolou tudo. Com certeza. Então, realmente a gente manter esse movimento uníssono é importante. Todos entendam o processo, não entendam assim, tipo, vamos ver o que dá, estou lá, mas não sei bem e tal. Tem que ser uma coisa que as pessoas realmente entendam, como você disse aí, ao que se aplica. É simples, é lançamento, primeiro ano, 10% de desconto. Pronto, essa é a equação. Não tem mais, nada mais além disso. É claro, na hora de fazer a lei, você tem que ser mais explícito, tem outras coisas, tem que fazer as retrancas, a questão do poder público, a questão do livro didático e tal, mas isso tudo é mais detalhado, é detalhe da regra geral. A regra geral é essa: 10% no máximo de desconto para livros lançados novos durante um ano. Pronto, isso já dá uma defesa boa para o livreiro, para o mercado que a gente quer não ajudar ou diferenciar, mas proteger da concorrência desleal. Desleal é a palavra que eu procurei, não achei antes. É isso. Obrigada, senador. Obrigada, Ricardo, aí, pelos esclarecimentos. Obrigado, a gente tem pessoal. 3 minutinhos. Eu vou sugerir que vocês façam aí a fala final de vocês, nesses 3 minutinhos que nós temos. Vamos começar pelo Ricardo, depois o senador se despede aí do pessoal. Bom, primeiro quero agradecer, até aproveitar que eu vi que a Miriam Cortez está aqui no nosso... Mandou uma mensagem aqui, um bom dia aqui no chat. Quero dar um bom dia também e agradecer por ter aceitado a nossa proposta de fazer essa homenagem ao pai dela. E também colocamos à disposição o mandato aqui do senador Jean e aproveitando, tem uma pesquisa no site do Senado de opinião da sociedade em torno da proposta. Estou colocando aqui no chat... É importante isso. É importante a população movimentar e votar favorável em torno da proposta. Hoje, infelizmente, está negativo o saldo. Então é isso. Mais uma vez, obrigado e estamos à disposição de todos. É isso, pessoal. Essa pesquisa é importante porque lá está claramente refletida o mal-entendido da questão interventiva. Então, fica parecendo... As pessoas estão com a impressão de que é um congelamento de preço, um tabelamento de preço, é um preço fixo que impede que as livrarias deem descontos e tal, enfim. Então, tem que ser melhor explicado e, claro, quem vocês puderem que participe lá para dar uma... Porque muita assessoria, muita turma da assessoria sempre vai lá olhar a popularidade, digamos assim, do projeto antes de organizar lá as orientações de voto dos seus senadores, principalmente os partidos e parlamentares mais fluidos, digamos assim, né? Eles são mais sujeitos a esse movimento, né? No fim, dizer que a gente está aqui, olha, estamos trabalhando aqui, está uma riscaiada danada no projeto ainda, quer dizer, ainda estamos andando aqui com... Eu mesmo faço muitas observações sempre que peço, estou olhando aqui ainda algumas coisas. Acho que ainda é tempo da gente se juntar e organizar uma última reunião sobre isso e tentar, justamente, a partir daí, dar o gás que a gente puder em relação a essa questão da comissão, talvez até pular uma comissão, se for necessário. Mas também não deixar pensar que a gente, na frente, só está tratando desse assunto, né? A gente tem que trazer o assunto dos planos também, dos programas municipais, estaduais, enfim, apesar de serem circunstâncias terríveis para isso, né? Inclusive, parece lá no Ministério da Educação, não sei se o Ricardo já tem um substituto, parece que tinha um cara lá sobre a questão de livro e tiraram o sujeito, deixaram vaga lá a posição, enfim, há muito tempo que não tem ninguém, não sei se já nomearam alguém, mas era uma pessoa até que estava receptiva, a gente tinha estado com eles uma vez, logo no iniciozinho de 2019 ainda, e depois sumiram, né? Eles não têm muito interesse, não têm procurado ninguém, enfim. Mas a gente está na luta aí. Eu digo sempre que a luta também consiste em constranger o governo de plantão, né?
ir lá e forçá-los a pensar nisso, levar pautas, mesmo sabendo que não vão fazer, ou mesmo sabendo que são contrários, é uma forma de atuar também. É um constrangimento que você causa, o cara é obrigado a explicar alguma coisa, da mesma forma que convidar pessoas do governo para eventos, para audiências públicas e tal, eu sempre sou a favor. Apesar de ser da oposição, as pessoas dizem, vai dar palco e tal. Eu disse, não, precisa ter a pessoa lá, para ela se explicar, para a gente poder... É a hora que a gente tem para dar o torniquete, às vezes, numa figura dessas, e ela tem que se explicar. Diz, não tenho nada, ou tem alguma coisa, mas é isso aqui, a gente criticar ou não. Né? Às vezes até a gente se surpreende, é raro, mas às vezes a gente até se surpreende. É isso. Obrigado, pessoal, mais uma vez, e a gente está aqui muito à disposição de vocês sempre, porque essa luta é de todos nós e a gente gosta muito dela, a gente está muito empenhado nessa luta. Obrigada, senador. A Miriam Cortez está respondendo aqui, viu, Ricardo? Nós é quem agradecemos, ficamos honrados, a família Cortez, e o Vitor Tavares está cumprimentando mais uma vez o senador, em nome de toda a diretoria da Câmara Brasileira do Livro, e convidando para a participação na abertura da Bienal do Livro de São Paulo em 2022. São os dois comentários. Muito bom, obrigado, aqui. Vitor, mais uma vez. Obrigado, Miriam, também. É um prazer para nós fazer isso. É o mínimo que a gente pode fazer para compensar a grande perda que vocês tiveram e que nós todos tivemos também. Obrigado, gente. Obrigada. Muito obrigada a todos pela presença e continuem aí na programação, que tem muita coisa interessante hoje ainda, né? Professora Marisa, obrigada aí pelo convite, por organizar esse seminário. Olá, Fernanda, muito obrigada por ter conduzido brilhantemente, como sempre, esta conversa com o nosso senador João Paul Prats e com Ricardo Borges. Eu lembro que passamos imediatamente para a próxima mesa. Eu acho que essa discussão agora ela ganha também mais força com a presença do Marcos da Veiga Pereira, presidente do SNEL, com Marcos Teles, diretor de livrarias da CBL, que representa aí uma cadeia importante de livrarias no Brasil, e com a presença de dois franceses, a Patricia Sorel, da Sorbonne, da Paris Nanterre Métier du Livre, e o Jean-Guy Bouin, o ex-BF, mas que também conhece bem aí a realidade brasileira e ajudou a discutir este projeto de lei. Senador, precisando da nossa força, da nossa ajuda, durante a preparação do seminário, nós conversamos com vários livreiros, eles querem ajudar, porque eles entendem que esta luta é deles, mas esta luta também é de todos os leitores, como o senhor disse, porque o aumento de livrarias no Brasil certamente favorece a toda a sociedade brasileira e fortalece esse poder simbólico do livro e da cultura, fortalece a cultura no Brasil. Já são 10h03, então gostaria de convidar o Vincent Zonca, que fará a mediação, não é, dos trabalhos da próxima mesa. Convido também Patrícia Sorrelle, Jean-Guy Bouin, Marcos da Veiga Pereira, Marcos Teles. Caso o senador Ricardo, senador João Paul, o Ricardo e a Fernanda queiram continuar na mesa, vocês são muito bem-vindos. Porque acho que as discussões continuam, os trabalhos continuam. Lembrando, senador, que nós dedicamos na USP, no IEA da USP, 3 dias inteiros das 9 às 17h30 para discutir a questão do preço único, ou a homenagem belíssima que vocês fizeram ao Cortez, que eu conheci bem. Foi um livreiro que conquistou ali o bairro das Perdizes e todo o quarteirão da PUC, não é? Eu conversava muito com ele quando visitava a PUC, então a lembrança é muito feliz, sem contar que ele foi editor também, não é? Quer dizer, livreiro, editor, e eu acho que essa é uma lei que atinge toda a cadeia produtiva do livro. Obrigado, Marisa. Olha, o Ricardo vai ficar ouvindo, eu vou ficar também ouvindo, mas eu vou ter que me deslocar daqui para outro lugar. Então, eu quero dar la bienvenue a tous les Français que participam aí conosco. Tomara que a gente consiga juntar aí os resultados que tivemos nas duas leis. A Lang teve ontem com vocês.
mas eu vou deixar aqui ficar sem imagem por um tempo, porque eu vou ter que aí entrar em outras atividades também. Mas vou ficar ligado aqui, todos os resultados das discussões de hoje serão trazidos a mim e incorporados aqui ao nosso trabalho. Grande abraço, Marisa. Obrigado, parabéns mais uma vez. Fique à vontade. Muito obrigada por sua presença. Bem, nós vamos dar... temos uma pausa, na verdade, né? Então, Vincent Zonca, ele assume com os nossos convidados, mas nós entramos, de fato, às 10h30. Então, nesta pequena pausa, nós vamos nos organizar aqui, formar a mesa, recompor os trabalhos. Peço para o público que não desligue, apenas nos espere um pouquinho e entraremos pontualmente às 10h30 com a nova mesa. Então, muito obrigada a todos e até daqui a pouco.